Amém, queridos irmãos, graça e paz, Shalom, Adonai. O Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Eu não sei quanto a você, mas a Esther, ela disse que a Bíblia está repleta de passagens de homens e mulheres que obtiveram vitória através de louvores. E de fato o louvor, ele tem um poder muito grande. Há um ditado popular que diz assim: quem canta, os males espanta. E de fato, quando nós criamos o hábito de louvar a Deus, acredite, muitas coisas mudam no mundo espiritual em teu favor. Por isso que nós precisamos criar o hábito, amados irmãos, de louvar ao Senhor. Domingo passado, falamos sobre é bom demais para não crer. E abordamos sobre o tema da importância de se ter uma visão, da importância de se falar aquilo que se almeja que quer. De modo que lá na célula, nós lançamos um desafio. E qual é o desafio que nós lançamos lá na célula, meu irmão Euênis? O desafio é de, em vez de reclamar, o quê? Liberar a palavra de bênção. Pois cremos que as palavras, elas criam uma realidade. Nós estamos nesse desafio de declarar palavras de bênção. Eu sou altamente favorecido, eu sou abençoado, aonde eu coloco as mãos, eu serei bem-sucedido. A bênção do Senhor, ela vem sobre mim e me alcança, amém? Então vamos fazer o exercício, repita comigo: eu sou altamente favorecido. Novamente, eu sou altamente favorecido. Agora a terceira vez: eu sou altamente favorecido. Eu sou abençoado. Todas as bênçãos, elas me seguem e me alcançam. Eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Amém? Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus. Eu quero dar boas-vindas aos meus irmãos que nos acompanham através da live. O desejo do meu coração é que enquanto você ouve a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Portanto, eu profetizo em nome de Jesus que enquanto você ouve, a tua fé seja ativada para o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. A palavra do Senhor, ela cita várias experiências em que homens surgiram na vida de outras pessoas para destravar o destino, para mudar circunstância. Então, que através da minha vida e que as palavras que saírem dos meus lábios venham ativar a tua fé e destravar o teu destino, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu não sei qual é o tipo de problema que você está atravessando ou passando, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta: antes do seu problema existir, Deus já tinha a solução. Hoje nós aprendemos que a igreja é a expressão de Cristo, onde Ele é o cabeça. Logo, com todos os teus problemas, com todos os desafios que você esteja passando ou enfrentando, acredite, este é o momento, este é o lugar aonde você recebe direcionamento de Deus, aonde você é fortalecido no Senhor para superar desafios. E se você não puder superar esses desafios, o Senhor fará você superá-los. Este é o lugar onde você receberá a revelação de Deus para poder lidar com os problemas.
Problemas existem para serem resolvidos, e a solução dos problemas virá única e exclusivamente por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida. Esteja atento, porque certamente, de algum modo, de alguma maneira, o Senhor vai falar contigo, o rema de Deus vai inundar o seu espírito em nome de Jesus. Como no vídeo, uma frase me chamou a atenção: o seu problema não pegou Deus de surpresa. Quando você não souber o que fazer diante de um problema, lembre-se disso, que esse problema não pegou Deus de surpresa. E se não pegou Deus de surpresa, então existe uma solução, e a solução está no Senhor. E se você pedir, se você buscar, você vai receber, você vai achar, em nome de Jesus. Hoje eu quero ministrar sobre esse tema: receba suprimento sobrenatural. É o que nós vamos estar ministrando nesta noite. O texto que nós vamos ler é o Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 24. Mateus 6, 24. Em nome de Jesus, acompanhe os irmãos dessa geração, a geração Z, né? Acompanhem pelo seu smartphone. E a turma da geração de ferro, a geração passada, pegue a sua Bíblia de papel, amém? E acompanhe. Então aqui é um choque de gerações, amém? Os irmãos do teatro, por favor, de pé 1, 2 e ir lá para o teatro, não é isso, Israel? Amém? Então quem é do teatro, as crianças precisam ser ministradas por vocês, amém? Então vamos lá, diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Perceba que o ponto-chave desta ministração, ou desse texto que nós lemos, fala sobre ansiedade, sobre a inquietação da alma, sobre suprir todas as nossas necessidades, porque a alma, ela necessita ser suprida em alguma coisa, o corpo, ele necessita ser suprido em algo, e neste necessitar ser suprido,
a alma é ativada, gerando em nós inquietações, gerando em nós ansiedades, gerando em nós perturbações emocionais, pelo fato de querermos muito algo. E aí Jesus diz: olha, não fiquem ansiosos, porque assim como os pássaros, assim como o lírio, assim também é o meu Pai que cuida de tudo, de tal modo que nada falta. E ao mesmo tempo, um ponto aqui que me chama a atenção, é que ele diz assim: o vosso Pai Celeste, versículo 33, volta só mais um slide, olha o que ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe, porque até então, Jesus ele está falando de 3 elementos que são vitais para a nossa vida: comer, beber e vestir-se. 3 necessidades extremamente importantes, e diga-se de passagem, hoje o ser humano, ele vive em prol de ser suprido nessas 3 áreas: o que comeremos, o que beberemos e o que vestiremos. Eu preciso comprar roupa, eu preciso comprar alguma coisa para comer, eu preciso comprar algo para beber. Então acaba que nós passamos a nossa vida nessa inquietação para podermos o que? Ser supridos nessas 3 características, ser suprido nessas 3 áreas, porque é o que mais importa para nós. E aí Jesus diz: olha, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha o que ele está dizendo: tudo isto vai ser o quê? Vai ser o quê, Euênis? Acrescentada. O que quer dizer, minha irmã Juliana, ser acrescentado? O que quer dizer, Gustavo, ser acrescentado? Há uma necessidade, e à medida que você vai caminhando, como ele diz, à medida que você vai se envolvendo com o reino, isso que você necessita será acrescentado sem você perceber. Você compreende? Sem você perceber. A própria Bíblia diz que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Porém, o ser suprido por Deus nas nossas necessidades parte do pressuposto de eu estar envolvido com algo, parte do pressuposto de eu estar inserido em algo. E que algo é este? Jesus diz: busque o reino e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. À medida com que você vai se envolvendo com o Senhor, acredite, você será suprido em algo por parte do Senhor. À medida que você vai se envolvendo, criando um relacionamento com o Senhor, tudo aquilo que tu necessitas será acrescentado na sua vida. Eu quero compartilhar sobre esse tema, onde ele fala sobre o receber o suprimento sobrenatural. Se é receber o suprimento sobrenatural, logo nós entendemos que é uma ação sobrenatural, uma ação de Deus sobre o natural. E o que é o natural? É a vida que nós vivemos, é a realidade que nós vivemos. O que nós vamos aprender hoje são princípios que nos vai dar o entendimento, que vai nos ensinar o que fazer, como se portar, para experimentar a ação de Deus em nosso natural, em nossas circunstâncias que na maior parte das vezes concluímos que não tem jeito, que não vamos conseguir. Portanto, preste bem atenção no que nós vamos estar ministrando hoje. E eu creio que o Senhor, de alguma forma,
vai impactar você. Uma palavra pode virar a chave na tua vida. Creia. Talvez você não saiba o que Deus está fazendo, muitas coisas boas. Talvez você nem perceba o agir de Deus, mas existem boas notícias por trás de situações ruins. Existem coisas boas que vêm por trás de situações ruins, onde na verdade percebemos Deus agindo em todo o mundo, Deus agindo em todas as circunstâncias, e a mídia comum, certamente, ela não vai divulgar, ela não vai informar sobre o que Deus está realizando. É muito difícil de você ouvir pela mídia comum o que Deus está realizando. Quando a sua mente, ela está saturada de coisas ruins. O que é saturada de coisas ruins? Saturada de pensamentos ruins. Você não percebe as coisas boas que Deus está fazendo. Por quê? Porque é sobre essa situação que nós vamos aprender hoje. As coisas ruins, elas têm o potencial de nos cegar acerca das coisas boas, das coisas que Deus está fazendo. Por isso, quando nós temos uma mentalidade ou um pensamento negativo, essas coisas negativas é o que vão ficar martelando na nossa mente. Eu, depois que me formei em teologia, eu me especializei numa área que é chamado de escatologia. Depois fiz terapia emocional. Depois fiz neurociência. E a neurociência, ela é fascinante, porque eu queria realmente aprender sobre o funcionamento do cérebro. E aí passei a estudar sobre neurociência. E quando eu estava estudando sobre essa mensagem, em que diz que Deus pode estar fazendo coisas boas, mas se acontecer uma coisa negativa, ainda que Deus esteja fazendo coisas boas, esta única coisa negativa que aconteceu na sua vida é o que você vai ficar pensando. E eu fiquei analisando por que que é assim. Perceba, você pode fazer um monte de coisa boa para o seu cônjuge, para a sua família, para o seu irmão, mas basta fazer uma coisa errada para toda a atenção se voltar para onde, William? Para coisa boa ou para coisa ruim? Mas e aquelas 300 coisas boas que o Euênis fez? Não interessa. O que interessa é o quê? A ruim. Mas por que que é assim? Existe uma explicação. Foi onde eu lembrei da neurociência. E a neurociência, como a ciência, elas existem, não é para desmentir a existência de Deus em hipótese alguma. Elas existem para comprovar a existência de Deus, para comprovar a soberania de Deus. E aí eu fui para a neurociência, relembrar. E a neurociência, ela afirma que pensamentos negativos, eles viciam e podem prejudicar o cérebro. Observe bem, nós vamos entender agora, porque ainda que você faça 300 coisas boas, mas se fizer uma coisa ruim, o que vai ficar em evidência é a coisa ruim que foi feita. Então a neurociência, ela afirma que pensamentos negativos viciam e podem prejudicar o cérebro.
Logo, pensamento negativo causa dano ao cérebro. Se causa dano ao cérebro, causa dano ao raciocínio. A neurociência, ela comprova que o cérebro humano tem a tendência de processar mais os estímulos negativos. Então, diante dos estímulos positivos e dos estímulos negativos, o cérebro humano, ele tem a tendência de processar muito mais o quê? O negativo. Isto a neurociência comprova. Vem aquela pergunta: como que o cérebro, ele processa esses pensamentos negativos? O cérebro, ele processa os pensamentos negativos, ele processa esses pensamentos através de um procedimento, porque tem os estímulos negativos e os estímulos positivos, de modo que ela comprova que processa muito mais os negativos, e esse processo desses estímulos negativos ocorre quando há um desequilíbrio nos neurotransmissores. Quando há um desequilíbrio nos neurotransmissores, os pensamentos negativos ganham destaque. E aí que a coisa começa. Mas pastor, o que é neurotransmissor? E por que eu preciso tomar ciência disto? É para você entender que a estrutura humana já tem tendência ao negativo, já tem tendência em pensar negativo. E quando você toma a ciência disto, agora você vai exercitar-se para pensar de maneira positiva, pois a própria Bíblia diz: como imagina o homem, assim será. Paulo diz: tudo que é bom, se tem algum valor, se tem alguma virtude, nisto pensai. Mas a estrutura do ser humano já vem com essa debilitação. Então esses neurotransmissores, eles são, na verdade, responsáveis para que haja um destaque nos pensamentos positivos ou negativos. Quando há um desequilíbrio nos neurotransmissores, a tendência natural é pensar negativamente. Os neurotransmissores, eles são substâncias químicas que permitem a comunicação entre os nossos neurônios. Foi até na célula que eu falei isso. Quando se estressa, produz química ruim, compromete os neurônios, causam algum tipo de problema na sua saúde. A própria doutora cristã Caroline Leaf, ela diz que 85% das doenças no ser humano é fruto da maneira deles pensarem. 85% é muita coisa. E ela mesma afirma que o ser humano, em média, pensa 30 mil pensamentos por dia. É muita coisa. É muita coisa. E dependendo do tipo de pensamento que você está produzindo ou está tendo, você pode estar causando um dano terrível para a sua vida. É onde você vai aprender hoje. E aí, nós vamos entender que esses neurotransmissores são substâncias químicas que permitem a comunicação entre os neurônios, que são as células nervosas. Eles são os mensageiros do cérebro e desempenham um papel fundamental em várias funções corporais. Todas as funções corporais do ser humano estão diretamente ligadas ao que, meu irmão Carlinhos?
ao cérebro. Se o teu cérebro estiver desempenhando um papel ruim, alguma área do teu corpo vai dar BO, vai dar tilt, correto? Alguma área. Mas você precisa entender agora quais são as funções desses neurotransmissores, porque eles produzem uma química, e a função desses neurotransmissores é regular as emoções. Então eles têm como funções regulação das emoções, regulação do humor, processamento cognitivo e de aprendizado. Ele controla a respiração, ele regula o metabolismo energético. Então, se ele regula o metabolismo, se houver um desequilíbrio aqui, o que vai acontecer com o corpo da pessoa? Entendeu? Já viu pessoas que não conseguem emagrecer? Faz de tudo, mas não conseguem emagrecer. E aí quando vão fazer um levantamento da vida da pessoa, descobre que é uma pessoa extremamente estressada, descobre que é a pessoa cujos pensamentos são pessimistas. Ela não percebe que aqui o cérebro, através desses neurotransmissores, estão produzindo substância química ruim, tóxica. Isto é, ele está se matando por dentro e ele nem percebe. Você compreende? Então esses neurotransmissores, eles regulam o metabolismo energético. Eles são responsáveis também por sensação de dor e prazer. Ora, pois, se eles são responsáveis por sensação de dor e prazer, logo a depressão, logo o ânimo, a alegria, se você pesquisar, acaba sendo encontrado a causa aqui. Você me entende? A tua maneira de pensar. Então esses neurotransmissores, eles são liberados por um neurônio chamado de neurônio pré-sináptico, tá? Isso aqui é neurociência, é só para você entender, para podermos entrar na mensagem. Então esse neurônio neurosináptico, ele provoca, na verdade, uma ação na fenda sináptica. A fenda sináptica é um espaço entre dois neurônios. Lembra que eu falo de sinapse neural? Aqui são dois neurônios. Um neurônio, dois neurônios. E esse espaço aqui é chamada de fenda sináptica. Quando você exercita alguma coisa e aprende, faz isso aqui, ó. Houve um aprendizado. A gente chama de sinapse neural. Houve um aprendizado, você nunca mais vai esquecer. Um exemplo, tem gente que diz que para aprender a dirigir é difícil. Não é verdade? Para tirar a habilitação é difícil. Mas por que ele pensa assim, que é difícil? Porque ele nunca fez. Ele vai aprender, ok? Como ele vai aprender? Quando ele aprende, olha o que acontece no cérebro, nos neurônios. Sinapse neural. Você entende? Houve ali um aprendizado. Então, essa fenda sináptica, que é o espaço entre os dois neurônios, eles interagem como receptores específicos, alterando o que? O potencial de ação dos neurônios pós-sináptico. Eles alteram. Então, se a pessoa pensa negativamente, se a pessoa está estressada constantemente, ela não percebe. O que acontece, irmã Cleusa? Aqui dentro está totalmente intoxicado. Em algum momento vai dar chabu. Você compreende? Em algum momento vai dar problema.
E aí, quando esses neurotransmissores, eles se desequilibram, o corpo, ele pode reagir como insônia, ele pode reagir com estresse, ele pode reagir com ganho de peso. Lembra que eu falei? Ganho de peso. Ele pode reagir com mau humor. Tem gente que só vive mal-humorado. Se você olhar para o semblante do irmão, dá uma olhada para o semblante dele, vê se ele está com semblante de bem-humorado ou mal-humorado. O mal-humorado, a cara dele é fechada. Aí você vai perceber, meu irmão, seus neurotransmissores estão desequilibrados. Você precisa equilibrar esses neurotransmissores para que o teu semblante reflita. Isso é sério. E aí, há ganho de peso, há mau humor. Então esses neurotransmissores, eles vão produzir uma química. Dentre as químicas citamos endorfina, citamos dopamina, citamos serotonina, citamos ocitocina. Todos essas substâncias, elas vão provocar alguma coisa no teu corpo. A mais conhecida é a serotonina. A serotonina, ela é conhecida como o hormônio da felicidade. Por isso que pessoas que fazem exercício, pessoas que têm uma vida mais saudável, quando eu digo vida saudável, fazem caminhada, fazem algum tipo de esporte, elas sempre estão dispostas, elas sempre estão mais alegres. Por causa do quê? Por causa da produção de serotonina. Então, esse hormônio da felicidade, ele regula a sensação na vida da pessoa como satisfação, felicidade e otimismo. Então, se tem alguém pessimista, está faltando o quê? Nela, serotonina. Se tem alguém que, ó dia, ó céus, não vai dar certo, está faltando dopamina. Porque a dopamina é aquela explosão, não, vamos lá, vamos fazer. E aí quando você encontra um irmão, que ele, não, meu irmão, vamos fazer, e coisa e tal, e parará, ele está cheio de dopamina. É aquela explosão, tudo é possível, nós conseguimos. Então perceba bem, porque é fundamental você compreender isto, que é para causar impacto. Porque, embora os níveis de neurotransmissores, eles variem constantemente no cérebro, o seu excesso, ou a falta dele, pode provocar doenças. Tá? O excesso dos neurotransmissores, da química, que provoca-se pela sua maneira de pensar, o excesso ou a falta deles podem provocar algumas doenças. Cito: ansiedade, depressão, TDAH. Lembra o TDAH? Camarada, fulano é hiperativo, tem muita serotonina no irmão aí. Então, a questão é o equilíbrio. Outra, epilepsia. E a outra, chamada doença de Parkinson, ou também Alzheimer. Então, o cérebro, ele libera substâncias como cortisol e adrenalina. Quando acredita que algo vai dar errado, ele começa a produzir. Então ele se mantém em constante estado de hipervigilância, o que pode levar à diminuição de capacidade de suportar a dor e até mesmo ao enfraquecimento do sistema imunológico.
só por causa da maneira de pensar. Que forma de pensar, Alessandra? Positiva ou negativa? Negativa. Então, pensamentos negativos afetam diretamente o seu sistema imunológico. E tem um outro detalhe. Pensamentos negativos podem levar ao Alzheimer. Isso é sério. O Instituto de Pesquisa de Psiquiatria, Psicologia e Neurociência do King's College London, na Inglaterra, eles perceberam que o pensamento negativo, repetitivo, pode prejudicar a capacidade do cérebro de pensar, raciocinar e formar memórias. Ou seja, eles dizem que pensar negativamente de maneira repetitiva pode provocar Alzheimer. Então nós podemos nem perceber de maneira consciente que o PNR, pensamentos negativos repetitivos, acontecem, mas ele é capaz de consumir nossa capacidade finita de recursos cerebrais. Ele vai consumindo, vai sugando, vai matando. E se isso durar muito tempo, se a pessoa é uma pessoa pessimista, só pensa de que maneira, irmã Cleusa? De maneira negativa, ele começa a causar danos no seu cérebro e reduz a resiliência do cérebro à doença de Alzheimer. O que é resiliência? É a capacidade que a pessoa tem diante de um problema, de não se abalar, de não parar, continuar. Então esses pensamentos negativos constantes, PNR, repetitivos, causam danos no cérebro, que com o passar do tempo, o cérebro, ele começa a perder algumas funções, dentre elas as de memória, esquecimento, entendeu? É por isso que eu estava dizendo que o estresse é prejudicial. Isso quem comprovou foi uma faculdade na Inglaterra. Agora, a faculdade, ou melhor, a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, eles concluíram também numa pesquisa que a negatividade afeta o potencial do cérebro. Ou seja, eles dizem que meia hora de pensamento negativo por dia já é suficiente para danificar seu cérebro. Uau! Fala para o teu irmão, uau! E tem mais. Presta bem atenção. Isso não sou eu quem estou dizendo, é a pesquisa. Então eles levam muito a sério as pesquisas. Na pesquisa, meia hora de negatividade é suficiente para causar o quê? Danos ao cérebro. E nem precisa partir de você. O que ele está dizendo aqui, você nem precisa pensar de maneira negativa. Mas ouvir alguém reclamar da vida, depois assistir coisas negativas na TV também prejudica. Fala aí para o teu irmão, uau, uau. E hoje, a exposição à tela pode estar causando um dano terrível na mente das pessoas, dependendo do que elas assistem. Tem muito homem que fica assistindo pornografia. Tem muito homem, não só homem como mulher também,
fique exposto a mensagens pessimistas. Você compreende? E a pesquisa diz, Carlinhos, 30 minutos só por dia. 30 minutos, queridos, os irmãos da geração Z, 30 minutos é muita coisa ou pouca coisa, Ana Júlia? É muita coisa ou pouca coisa? Qual é o seu nome? Cauã. É muita coisa ou pouca coisa? 30 minutos. Aqui, no joguinho. Hã? No joguinho. Ana Júlia. É muita coisa ou pouca coisa, Gustavo? Gustavo. 30 minutos é muita coisa ou pouca coisa? Pouquinha. Passa rápido. Pô. Passa tão rápido que se o pai não ficar em cima ou a mãe, o guri nem almoça nem janta. Nem dorme. Você compreende? Nem dorme. E aí, a criança cresce bizonha. Bizonhão. Por quê? Porque está destruindo os seus neurônios. Então, se essas situações afetam o funcionamento dos neurônios do hipocampo, que é a região da massa cinzenta, a massa cinzenta que vocês conhecem, nós chamamos de hipocampo. Então, essa região, ela é grandemente afetada porque ela trabalha na resolução de problemas. Ela cuida do funcionamento cognitivo e também da nossa memória. Então eu estou destruindo a minha capacidade de raciocinar. Eu estou destruindo a minha capacidade de lembrar. E aí quando for fazer prova, vai ser fácil, Esther? Vai encontrar uma dificuldade muito grande. E aí já afeta a questão financeira. Porque diante de um desafio, Alessandra, uma prova para uma SpaceX da vida, ele vai dizer o quê? Ah, é difícil demais, tem que estudar muito. Começa os pensamentos sabotadores, porque a mente já está viciada nisto aqui. Você compreende? Não o telefone em si, mas o que você consome. Porque a pesquisa diz, 30 minutos, a notícias ruins, a reclamações, já é suficiente para causar dano na memória. Então, quando todo mundo fala de escassez, inflação, você precisa dar crédito à palavra de Deus, porque é público e notório, aqueles que acordam de manhã cedinho para assistir o Tino Júnior. Quem? É meio-dia? Mas tem um de manhã cedo também, não tem? Qual que é o de manhã cedo? RJ no ar. As primeiras notícias são: confronto em tal lugar. Confronto em tal lugar. Morreu fulano em tal lugar. Né? Fulano invadiu a terra de ciclano. E aí, você que fica em casa e o teu marido vai trabalhar, como é que fica o cabeção? Nossa, tá perigoso demais, onde você está, não é assim? Porque cria-se o que, Guilherme? Uma maneira de pensar. Mas espera aí, por que você não pensa que o Senhor é quem te guarda? Você compreende? O Senhor é a tua sombra, é a tua direita. Por que nós não pensamos: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido? Somente com os meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios. Você compreende? Porque acaba que nós estamos diante de duas vertentes, e essas duas vertentes são duas informações. Mas pastor, então quer dizer que eu não posso mais assistir as notícias? Não é isso. O que eu estou falando é da exposição excessiva, tornando a nossa mente uma mente viciada e alienada. E a alienação vai gerar pavor em nós, medo, a ponto de que não teremos nem coragem de sair para a rua.
Porque assistimos, vemos, ouvimos tanta violência, e começamos a criar pensamentos de que isso vai acontecer com a gente. Mas quem é que te guarda? O Senhor é quem te guarda. Fala para o teu irmão e diga para ele: o Senhor é quem te guarda. Porque nos momentos difíceis, Deus vai cuidar de você. Você compreende? Eu não sei quanto a você, mas quando eu relembrei esse estudo e comecei a pesquisar, eu fiquei impactado. Porque sabemos que a tendência do ser humano é pensar negativo. Mas o que muitos desconhecem é o que o pensar negativo pode provocar em nós. Você compreende? Paulo diz: tudo que é bom, tudo que é saudável, tudo que tem valor, nisso pensai. Então, baseado nessas pesquisas, nós podemos concluir, Stephanie, que seguir a orientação do apóstolo Paulo é saudável para nós, é saudável para o nosso corpo, não é verdade? Porque tudo que é bom, então, é pensamentos positivos, pensamentos bons, vai produzir nos meus neurotransmissores química boa. E uma vez que produz a química boa, o meu corpo estará saudável. Acaba que o meu cérebro é uma grande fábrica de produção de química. Mas a forma como você pensa determinará que tipo de material essa fábrica vai produzir. Você compreende? E para uma fábrica produzir um material, eu tenho que saber aonde que eu estou exposto, aquilo que eu ouço, aonde que eu passo a maior parte do meu tempo, para começar a processar pensamentos. Você compreende? Aonde eu passo a maior parte do meu tempo, como consequência a essa exposição, eu vou começar a produzir pensamentos. E como consequência, eu vou começar a produzir química. Mas que ninguém percebe. Mas vai perceber depois. Com palavras do tipo assim, Lúcio. Palavras do tipo assim: nossa, eu estou esquecendo das coisas. Você já ouviu gente falando assim: pastor, vira e mexe, eu estou esquecendo das coisas. Eu esqueci qual é a senha do meu banco. Eu esqueci qual é a senha do meu telefone. Esqueci a chave. A primeira vítima e um sinal de esquecimento é a chave da nossa casa. Entendeu? Tem gente que esquece celular. Onde que colocou? Você compreende? Amém? Então, já falamos do processo que ocorre no cérebro por pensar de maneira negativa. Mas de tudo isso eu quero chamar a sua atenção para pensar de maneira positiva, porque é saudável. Por mais que não faça sentido, mas não precisa fazer sentido. Eu tenho que cuidar da minha saúde cerebral. Porque quando eu cuido da minha saúde cerebral, eu estou cuidando de todo o meu corpo. E também estou fazendo um investimento futuro, para que quando eu esteja velho, eu desfrute de uma velhice saudável. Os apóstolos, os discípulos de Deus, do Senhor, nenhum deles teve Alzheimer. Nenhum deles teve problema de memória. Por quê? Porque a mente deles era toda voltada para o Senhor. Porque eles só pensavam nas coisas do Senhor. Então quer dizer, meu irmão James, que pensar nas coisas do Senhor, naquilo que é bom, é saudável para a minha mente? Sim. Mas quem decide, quem escolhe, Euênis, no que pensar? Somos nós. Tanto é que Paulo diz: você tem direito a pensar no que for, mas lembre-se, PNR, pensamentos negativos repetitivos, causam danos, mas você não percebe.
Você compreende? Daí, o começar a semana, minha irmã Stephanie, declarando: eu sou altamente favorecido. O Senhor tem prazer na minha prosperidade, por mais que a tua realidade seja uma luta, financeiramente seja uma luta. Começa a pensar de maneira positiva e aquilo que tu pensas, fala. Eu sou o filho amado, eu sou abençoado, a minha família é a família bendita do Senhor. Você compreende? Você começa a produzir uma química saudável para o teu organismo. Então, há suprimento de Deus para a sua vida. Há suprimento sobrenatural para a sua vida. Mas pastor, por que o senhor está falando isto? Porque é comprovado que uma das coisas que mais mexe com a nossa cabeça, que mais nos tira do sério, que mais faz a gente perder o sono, é: o que vamos comer? Como é que nós vamos pagar o aluguel? Como é que eu vou pagar a fatura do cartão? Como é que eu vou pagar aquela roupa que eu comprei no fiado? Como é que eu vou comprar café? Pastor, gosta de tomar café. E agora? Alguém vai dizer: pega chá de pitanga, mais barato. Você está procurando opções. Mas, diga-se de passagem, é isso que mais tira a gente do sério. É isso que mais tira a paz da pessoa. Como nós vamos comer? O que nós vamos comer? Os nossos filhos perguntam: o que vamos comer? Qual é a comida hoje, não é assim? Não é? Não quer saber se você está com dinheiro ou se não está. Se você falar: ó, hoje tem carne moída. Ah, mas carne moída eu não gosto. A questão não é se você gosta ou se não gosta, a questão é o que tem para hoje. E dá glória a Deus porque tem. Porque amanhã ou depois, quando você casar e tiver filho, teu filho vai perguntar: o que tem para comer? Porque de início você vai querer manter o guri só no filé, Danone, que mais? Aveia, mingauzinho de aveia, que não pode dormir sem um mucilon. Mas à medida que o tempo vai passando, aquele Danone de 6 cai para 4. Aquele de 4 já vai para aquele potinho. Aquele de potinho já dá lugar para aquele bem ralinho. E o ralinho já dá lugar para o gorduroso. Não tem um que é gorduroso para caramba? Para não perder o hábito. Mas também vinha, Lúcio, além do Danone, vinha o biscoito. Você me entende? O pão era todo dia pão quentinho. Agora você compra numa tacada 10 pães que já é para durar para 2, 3 dias. Bota na geladeira, não é assim? No dia seguinte pega, dá uma esquentada e manda ver. Ou para tapear o guri, bota lá na chapa, não é assim? Mal sabe ele que aquele pão já é de 3 dias. Ainda tem aqueles que comem o pão de 5 dias. Vai esticando, 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 mas não é verdade? Você compreende? Nossa, pastor, que vida é essa? Você compreende? Mas eu louvo a Deus, que isso aí não vai tirar a tua paz, querido irmão. Eu louvo ao Senhor, que você vai experimentar do Senhor um nível de suprimento. Mas você precisa entender esse princípio. Toda vez que você não tenha percebido, você vai começar a olhar para as Escrituras Sagradas. E olha o que diz a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 6, 25. Porque nos faz entender que o nosso suprimento vem quando nós rejeitamos o domínio de Mamon. Diz lá: por isso vos digo, não andeis o quê? Ansiosos pela vossa vida. Então,
A palavra por isso, está vendo ali o por isso? Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Então esse por isso quer dizer alguma coisa falada antes, para qual nós devemos atentar. Então atente para isso. Atentar para o quê? Porque essa coisa que foi falada antes é que é a razão da nossa ansiedade. E qual que é a razão da nossa ansiedade? O que diz o verso anterior? Está lá, ninguém pode servir a dois, por quê? Ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às... Então, somente depois de falar que nós não podemos servir a Deus e a Mamon, é que Jesus diz, por isso, não andeis ansiosos. Ele está dizendo que, quando as pessoas colocam a riqueza no material como prioridade, pode perceber que vai revelar na pessoa a incredulidade. E vai gerar nela um pensamento: eu preciso trabalhar, porque se eu trabalhar eu não ganho dinheiro. Mas você não tem nenhum tempinho para Deus? Geralmente é assim. Você não tem nenhum tempinho, não, hoje é o dia que eu mais ganho dinheiro. Mas e os outros? Você não ganha dinheiro? E você acha que Deus ele não tem poder para fazer você ganhar dinheiro muito mais durante a semana do que hoje? O que você acha? Lembra, o suprimento sobrenatural. Porque o nosso chamado é um viver sobrenatural. E aí Jesus diz, olha, por isso não andeis ansiosos. Porque você não pode servir a Deus e a Mamon, ou vai servir a um e desagradar a outro. Alguém vai pagar o preço. Ele está dizendo, você não pode. Ele não disse não sirva. Ele está dizendo, olha, você não pode, não tem como fazer as duas coisas. Então, se não tem como fazer as duas coisas, você precisará saber o que é prioridade para a tua vida. E a prioridade para a nossa vida, no caso a vida natural, é sempre o que? James, o que comer, o que beber, o que vestir. Não é verdade? Essa é a prioridade. O próprio Senhor Jesus diz, isto aí os gentios procuram. Mas busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então ele diz, quando vocês passam a dar prioridade ao reino, todas essas necessidades que escravizam as pessoas, para vocês não vai ser laço, para vocês vai ser prazeroso, a ponto de sobejar. Há um projeto aí para reduzir a carga de trabalho, não há? Não é verdade? É quanto? De quanto? 5 por 1, 5 por 3, uma coisa assim, não é? Há um projeto aí para reduzir a carga de trabalho do trabalhador. Porque o trabalhador tem direito de descansar. Mas você acha que ele vai aguentar? O que vocês acham? O que você acha, seu Paulo? 5 dias trabalhando e 3 descansando. É uma boa, não é uma boa? Mas, nessa parte aqui, dá ruim, não dá ruim? Sim ou não, Carlinhos? Dá ruim. Guilherme, nessa parte aqui, 4 dias trabalhando e 4 descansando. Nossa, pastor, só vou para a região dos lagos, mas o que vai te manter lá? Não é verdade? Você compreende? Porque se bobear
Tem gente que trabalha até na madruga, de manhã, de tarde, de madrugada, dado a necessidade, não é verdade? Todo esse esforço, todo esse sacrifício é para suprir uma necessidade, correto? Porque o que ele ganha não está sendo suficiente para suprir o básico, porque o básico é o comer, beber e pagar as contas, acabou, não sobra nada, e vai vivendo assim mês após mês, apertado. Mas em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a tua vida que contigo não vai ser assim. Eu quero profetizar sobre a sua vida que contigo você não vai seguir o curso desse mundo a ponto de escravizar você para trabalhar dia e noite e não ter tempo de qualidade para a tua família, não ter tempo para o Senhor, não ter tempo para você. Então eu profetizo em nome de Jesus que contigo não vai ser assim. Você vai provar do suprimento sobrenatural de Deus, de algum modo, de alguma maneira, os teus olhos vão contemplar os milagres do Senhor no que tange a tua vida financeira, o teu pilar financeiro, em nome de Jesus. Aleluia. O suprimento sobrenatural me faz ter uma mentalidade diferente, porque o natural ele consiste em eu tenho que trabalhar muito. Não somos contra isso, porque o trabalho dignifica a pessoa. O que eu estou dizendo é que contigo você vai provar do sobrenatural de Deus. Você compreende? Situações em que você nem imagina de onde vai vir o dinheiro, como vai ser, e você vai experimentar vindo do Senhor e sobejando. Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo é: não viva por dinheiro. Viver pelo dinheiro faz com que você abra a mão da sua qualidade de vida e do tempo que você deveria dedicar à sua família. E acredite, querido, não é o que você não passa a fazer, é na hora extra ou trabalhar por algo a mais, mas quando você vive por isso, você começa a desperdiçar tempos preciosos, a ponto que você não vê nem seu filho crescer. Quando você despertou, o guri já está grande. Você compreende? Porque aquela lida, trabalho, você não vê a criança crescer, você não usufrui, aí dá saudade do nosso filho quando era pequeno, quando era bebezinho. Você compreende? Então nós precisamos entender que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós vimos ali o milagre da multiplicação dos pães. Depois que Jesus alimentou a multidão ali no relato de João, naquele milagre, ele diz que deu o tanto quanto as pessoas queriam, do tipo, olha, pode comer à vontade. Mas o milagre veio de 5 pães e 2 peixes, e ele diz para a multidão, olha, comam à vontade. Ele não deu conforme o que achava que precisavam, mas o quanto queriam. Pega essa chave, Jesus não deu o quanto aquele povo precisava, mas sim o quanto eles queriam. O quanto tu queres? Eu quero muito, eu quero sobejar, eu quero transbordar. Boa medida, sacudida, transbordante, recalcada. Eu quero ter o bastante. Para quê? Para qual finalidade? Para qual propósito? Todos os relatos bíblicos lá em Mateus, Marcos e João mostra que no final sobraram 12 cestos cheios. Eles não estavam, James, pela metade ou parcialmente cheios. Eles estavam completos, eles estavam cheios, que sobraram depois de todos serem saciados. Então, o que eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não só dizer, mas profetizar, pelo poder que há no nome de Jesus,
Você não vai ter somente para suprir as tuas necessidades. Você vai ter o suficiente a ponto de transbordar e abençoar outras pessoas. Ter o bastante para viver uma vida de qualidade, para comer o melhor dessa terra e ainda abençoar outras pessoas. Olha para o teu irmão, diga para o teu irmão: o Senhor está falando contigo. Você não vai ter somente o suficiente para viver ou para sobreviver. Você não vai trabalhar para sobreviver. Não, eu profetizo. Fala para ele: eu profetizo sobre a sua vida, porque eu entendo que Deus fala por mim. Fala para ele: eu entendo que Deus fala por mim. Você vai trabalhar, vai ter em abundância, vai suprir as tuas necessidades, vai viver uma vida de qualidade e ainda vai abençoar outras pessoas. Aleluia! Glória a Deus. Pega essa palavra, toma posse dessa palavra, vela por essa palavra para cumprir, porque a palavra de Deus, ela vai cumprir o seu propósito. Talvez algumas pessoas dizem: mas pastor, o senhor está pregando a mensagem da prosperidade. Não, querido, eu não estou pregando mensagem de prosperidade. Eu estou pregando a mensagem do suprimento do Pai, porque a Bíblia diz que Ele supre as nossas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Mas muitas das vezes, queridos, quem pensa dessa maneira, quem diz isto, ele está tentando nos intimidar para parar de pregar sobre o suprimento de Deus. E acredite, no suprimento de Deus há abundância. Então você deve seguir o Espírito e a palavra de Deus e ver o que a Bíblia ensina. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus que nos ama profundamente e quer nos ver suprido. Porque quando você abre a sua Bíblia lá no livro de Salmos, de número 35, verso 27, ele diz que o Senhor tem prazer na prosperidade dos seus justos. Ou seja, Deus tem prazer na tua prosperidade. Então você vai prosperar, você vai sobejar, vai transbordar e ainda vai abençoar outras pessoas, porque Deus tem prazer na tua prosperidade. Pega esta palavra, ela é para você, e não diga somente amém, diga: eu creio que esta palavra é para mim, vai se cumprir na minha vida. Aleluia! Glória a Deus. Salmos 35, verso 27, que o Senhor tem prazer na prosperidade dos seus santos. Isaías 1, versículo 19, se você quiser, você vai comer o melhor dessa terra. Então, se tu queres comer o melhor dessa terra, diga: eu quero, Senhor. Aleluia. Não é prosperidade, é suprimento do Senhor, é qualidade de vida. O Salmo de número 112, ele fala sobre o homem bem-aventurado. Ele diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna, não temerá maus rumores. Seu coração está firme, confiando no Senhor. Aleluia. O que ele está dizendo aqui, querido, é que os teus filhos serão poderosos nessa terra.
O que ele está dizendo aqui, querido irmão, é que prosperidade e riqueza haverá em sua casa. Então a intenção de Deus é que na tua casa haja o quê? Prosperidade. Na tua casa haja o quê? Riqueza. Olha para o teu irmão e diga para ele: prosperidade e riqueza tem na tua casa. Você me entende? Você me entende? Fala para ele aí, meu irmão: prosperidade e riqueza tem na tua casa. Libera a palavra: prosperidade e riqueza tem na tua casa. Libera a palavra: prosperidade e riqueza tem na tua casa. Sabe por quê? Tem muita casa de crentes que só tem tribulação, só tem briga, só tem miséria, só tem escassez, porque ele desconhece a palavra. A palavra de Deus diz: prosperidade e riqueza estará na tua casa. Aleluia! Porque você teme ao Senhor, porque você é apaixonado pelo Senhor, porque você ama o Senhor. Você compreende? Porque dá um start. Ah, pastor, mas eu não penso assim. Não tem problema, fique em paz. Mas não atrapalha quem pensa assim. Você compreende? Porque na hora das capacitações, Guilherme, aquele irmão mais próspero tem condições de pagar o quê? Aquele irmão que não tem, meu irmão, vai lá, eu pago para você. É mesmo? Vai lá, meu irmão, vai que de repente destrava a tua cabeça lá para a questão da riqueza do reino. Não é assim? Uma palavra pode mudar tudo, mas não é bom abençoar pessoas? Sim ou não? É bom abençoar pessoas. No sistema do mundo, nós só abençoamos se merecer. Porque se você abençoar alguém que não merece, o que vão perguntar para você? O que ele te fez para você dar isso? Ele nunca te fez nada. O que você vai dar para ele? Não é verdade? Ainda fala mais: deixa de ser bobo. Quando é educado, fala: deixa de ser bobo. Quando é escrachado, diz: deixa de ser otário. Você tem que parar de ser otário. É por isso que se lasca. É bobão. Mas não se preocupa não, porque quem vai te honrar é o Senhor. Deixa de chamar de bobão, deixa de chamar de otário, porque a tua prosperidade não vem do homem, ela vem do Senhor. E quanto mais você abençoa, mais você vai ter. Quanto mais você abençoa, mais você vai ter. Então, nós precisamos entender o quanto Deus nos ama. Porque à medida que nós entendemos o quanto Deus nos ama, nós entendemos o seu favor sobre a nossa vida. E concluímos que tudo isso não é mérito nosso, pelo contrário, é o favor do Senhor. Então você precisa entender o quanto Deus te ama, pois no momento em que você compreender o amor de Deus, o quanto Ele ama o seu Filho, revelações novas começarão a vir sobre a tua vida. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, quando Jesus foi batizado, os céus se abriram e ouviu-se uma voz dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E aí nós observamos lá em Romanos capítulo 8, versículo 32, em que o apóstolo Paulo diz: aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente ele todas as coisas? Como que ele não vai lhe dar aquilo que você está pedindo, haja vista que ele entregou o seu filho para morrer por você, porque ele te ama e não levou em consideração o que você fazia. Simplesmente ele escolheu te amar. Então, se ele não poupou o seu mais precioso filho, por que ele negaria alguma coisa que você precisa? Alguma coisa que você necessita? Então o desejo do Senhor é a sua alegria, é ver os seus filhos pondo a sua confiança nele, buscando-o como fonte para suprimento de todas as suas necessidades, fazendo do Senhor a tua fonte provedora. João mesmo diz: o homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado. Então faça do Senhor o teu provedor,
a tua fonte provedora. Ao invés de se curvar a Mamon, que exige de nós todo o nosso tempo, exige de nós exclusividade, exige de nós a nossa força, toda a nossa energia, busque ao Senhor. Então quer dizer, pastor, que eu não preciso mais trabalhar? Não é isso, claro que tu precisas trabalhar, mas você precisa entender que a fonte da prosperidade está no Senhor, é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. É ele que abre portas, você nem imaginava que existia. Então, a gente precisa entender qual é a prioridade. A prioridade, baseado no texto que nós lemos, não é o corpo. A prioridade não é a nossa alma. A prioridade é o nosso espírito, a nossa vida com Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. E ao invés de se curvar a Mamon, que exige de nós esse tempo, curve-se ao Senhor. Não negocie o seu tempo com Deus. Não negocie o seu momento com o Senhor. Então o suprimento sobrenatural vem quando cremos no cuidado de Deus. Porque você, quando passa a crer no cuidado de Deus, você passa a experimentar. Lembra do que nós lemos no domingo passado? Esse é o espírito da fé, eu criei, por isso falei. Então o meu cuidado vem do Senhor, você precisa verbalizar. A tua provisão vem do Senhor, você precisa verbalizar como Ele vai fazer, de que maneira Ele vai prover, eu não sei, mas eu sei que você vai provar do suprimento sobrenatural. Esses dias eu queria comer hambúrguer, e aí eu estava sem dinheiro. Que eu dou prioridade ao que é prioridade, não o que é supérfluo. E aí, uma irmã lá de Curitiba, ela mandou uma mensagem para mim: pastor, estou tão feliz, obrigado por Deus usar o Senhor para a minha vida, mas tanto tempo que eu não falo com ela. Pastor, eu tive um encontro com Deus, Deus falou comigo, pastor, Deus disse isso, disse aquilo, aquilo outro. E aí mandou uma oferta para mim de R$200. O que eu fiz, Stephanie? Vou comer o hambúrguer. Deus é bom. Até quando me dá vontade de comer bananada, eu ganho. Porque eu entendo que o homem não pode receber coisa alguma se não vier do alto. Então, quando alguém me dá uma bananada, quem tocou no coração dela? Deus. O que Deus está falando? Eu cuido até dos teus desejos. Você me entende? Faz uns 4 meses que eu não tenho contato com essa irmã. Quem tocou no coração dela, Carlinhos? Tem lógica isso, Guilherme? Então pega o que eu vou falar para você, meu irmão, você que está passando por uma rota financeira, eu não digo escassa, mas bem limitada. O Senhor vai te surpreender, porque recursos virão para você, por caminhos que você nem existia, nem acreditava que existia, nem pensava que tinha. Pessoas vão te abençoar simplesmente por prazer de te abençoar. E pega, meu irmão, porque é Deus te dando. Você compreende? É Deus te dando. Talvez soe diferente para você, mas se você olhar nas Escrituras, Deus sempre usou pessoas. Sempre usou pessoas. Isso é o cuidado de Deus. Então chega uma hora que na nossa vida, que nós somos desafiados a crer no cuidado de Deus. E quando esse momento chega de experimentar o cuidado de Deus, nós crescemos em fé. E o que é experimentar o cuidado de Deus?
Está ali, Juliana está com o filho. Aí o filho diz: mamãe, eu queria tanto fala aí um trem que você queria tanto. Um açaí. Mas a Juliana pode dizer: mas meu filho, hoje eu não tenho dinheiro. Mas o que ele pediu para você está registrado. Em algum momento, quando você tiver dinheiro, o que você vai fazer, Alessandra? Comprar o açaí para ele. Não é assim? Está registrado. Não é assim? Agora imagina Deus. Isso é cuidado. Isso é cuidado. Eu quero o melhor para os meus filhos. Não é verdade? Nós que somos os que cuidamos dele, nós sabemos que isso é só algo supérfluo. Então, a nível de necessidades, são escalas, o que é prioridade. A prioridade é isso aqui. O supérfluo não é prioridade, não é necessidade, é supérfluo. Mas não quer dizer que vai ser desprezado, no momento certo será suprido. Agora, que dirá o nosso Pai, que é o dono do ouro e da prata? O mesmo Deus que me dá a bananada, é o Deus que pode te surpreender naquilo que você almeja. Então não pense que isso é bobeira, que Deus não vai se importar. Ele se importa. Porque olha, você que é filho, você que é pai, você que é mãe, se a sua mãe e seu pai compram coisas que você nem pediu, mas só passou e viu lá, é o jeito do meu filho, é o jeito da minha filha, que dirá Deus para você? Isso é cuidado do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Então, provado o cuidado de Deus, implica em entender que o meu Deus, que é o meu Pai, Ele supre todas as minhas necessidades. Então, nesse ponto aqui, a comida representa as coisas materiais da vida, daquilo que tu necessitas, daquilo que tu precisas, até de capricho, coisas, sabe, que são supérfluas. O que é supérfluo? Por exemplo, Alessandra, está lá, Carlinhos, o sofá. Carlinhos é estofador, pode fazer o sofá que a irmã Stanise quiser. Não é verdade? Mas ela não quer um sofá do Carlinhos. Ela quer um sofá que ela viu lá no shopping, Carlinhos. 3K, aquele sofá. Hoje o sofá 3K é baratinho. Bota aí 5K. Que quando senta vai aquele negócio assim, o pé vai, o outro. Sabe, só para assistir filme, coisa e tal. Aí você vai dizer: mas filha, a gente tem um sofá que é novo. Ela: mas eu quero aquele. Mas porque ama, vai trabalhar até tarde, o cooperador vai pegar junto. Não, patrão, estou junto contigo, vamos realizar o sonho aí da patroa. E a patroa nem sabe, e está lá caindo dentro, faz chuva, faz sol, e aí compra. Como é que você se sente, minha irmã? Nossa, pastor, é céu na terra. Você compreende? Você compreende? Agora, que dirá Deus, que tem prazer na sua prosperidade, tem prazer na tua vida, a ponto de ele dizer que o seu filho será poderoso nessa terra, a ponto de ele dizer que na tua casa tem prosperidade e riqueza. Então está lá nas escrituras: prosperidade e riqueza há na casa do justo. Você é justo? Amém? Você é justo? Então você pode perfeitamente reivindicar esta palavra para a tua vida. Você pode perfeitamente verbalizar: Senhor, eu sou justo, não pelo que eu faço, mas pelo que o teu filho fez, me justificou.
E porque eu sou justificado, então sobre a minha casa há prosperidade e riqueza. Não é nada no que você fez, é no que Cristo fez e no que Ele te transformou. Você compreende? No que Ele te transformou, você muda o ambiente, você muda os céus. Porque muitas das vezes a gente vem com uma herança maldita, recheado de pensamentos, você nunca vai ser nada, você nunca vai conquistar nada. E aí você começa a verbalizar, peraí, eu sou justo. E a Bíblia diz que na minha casa há prosperidade e riqueza. Então eu vou chamar a existência, essa realidade em Cristo para a minha vida, porque eu quero. E aí quando acontecer, William, muitos vão perguntar, o que foi que você fez? E geralmente, quem não entende o suprimento sobrenatural de Deus, e começa a ver você rompendo, porque a primeira coisa que acontece é vestir-se bem, é telefone top, não é assim? Aí vão começar a dizer o quê? Está roubando, só pode. Geralmente é assim. Está fazendo alguma coisa errada. Você compreende? Mas dificilmente vai dizer, Deus está prosperando ele. Você compreende? Porque ser próspero se tornou significar de que está fazendo coisa errada. Não, eu conheci ele, ele era meu vizinho. Não tinha nada, ainda andava na minha aba. Agora está melhor do que eu. Fez alguma coisa? Fez sim. Mudou a mentalidade. Passou a confiar no cuidado de Deus. Coisas simples. Pega isso, você vale muito mais do que as aves. Conta uma história de 2 pássaros. Que disse um para o outro enquanto eles estavam num galho. E eles olhavam as pessoas andando para lá e para cá, estressadas, preocupadas, correndo de um lado para o outro. E um dos pássaros perguntou, por que essas pessoas estão nessa correria e tão estressados? E o outro pássaro respondeu, talvez seja porque eles não têm um Pai celestial como nós. O texto diz, se Deus cuida dos pássaros, não vai cuidar de você? Não vai se importar com você? Não vai cuidar da tua vida, da tua saúde, dos teus sonhos, se está lá na Bíblia que Ele quer realizar o que deseja o teu coração? Então tudo é questão de entender que você vale muito mais do que uma ave. Você é muito mais valioso do que um pássaro. O próprio Salmo de número 150 afirma que todo ser que respira louve ao Senhor. E aí, você perceba, os pássaros vivem o que? Louvando, cantando. E tem pessoas que querem que os pássaros cantem exclusivamente para eles. E o que fazem, Guilherme? Prendem numa gaiola para ter o canto exclusivo do pássaro, só para ele, não é verdade? E se alegra tanto no canto do pássaro que ele cria, que aí dia de final de semana, William, ele vai lá para aquela praça onde se ajuntam outros amigos com outros pássaros também, para todos os pássaros cantarem, o dele vai se destacar. Mas a boa verdade é que os pássaros constantemente louvam ao Senhor. Então, Deus criou todas as coisas para louvar ao Senhor. O homem é o único ser que ele eleva os olhos para o alto para buscar a Deus. Diz o Salmo de número 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Observe que os animais, de maneira instintiva, eles olham para baixo, preso às suas necessidades, mas Deus criou você para adorá-lo.
Deus criou você para viver com os olhos voltados para Ele, porque é de lá que vem o teu socorro, é de lá que vem a tua provisão, é de lá que vem o teu sustento, é do Senhor. Então quando você aprende a olhar para cima, quando você aprende a olhar para Deus, você ativa o fluxo da sua vida para dar e receber. E por várias passagens bíblicas, nós vemos homens louvando a Deus, e Deus manifestando o seu poder. Perceba, quando nós olhamos lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 5, diz assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto, que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quantos? 5.000, quase 5.000. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes. Quanto o quê? O que ele estava dizendo? Come à vontade. Come à vontade, o quanto você quiser. E geralmente, quando a gente vai em algum lugar, que a gente vai comer o quanto quiser, o que que falam, Carlinhos? Imagina, você vai para o restaurante com teu filho, Kaique, aí você diz: meu filho, pode comer à vontade. Hã? Fala aí, Guilherme. Oi? Self-service. Depois do segundo prato, a gente fala assim: nossa, não está bom não? Mas o Senhor mandou eu comer à vontade, ainda cabe mais. Você compreende? O que Jesus está falando aqui, James, é quanto você quiser. Você entendeu? O nível de bênção de Deus para a tua vida nunca é numa proporção que você precisa. É sempre mais. Sempre mais. Aí ele diz: e quando já estavam o quê? Fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada, então come, mas não desperdiça. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Eram quantos? Quase quantos, Juliana? 5.000. 5.000, ainda sobrou 12 cestos. É muita coisa, James. É de maneira sobrenatural. Então o sobrenatural de Deus, o ser suprido de maneira sobrenatural de Deus, sempre é numa proporção abundante. Nunca na medida certa. Sempre em abundância. Você compreende? Ele não cuida só daquele momento. Então observe que a pergunta de Filipe foi: onde compraremos pão para dar para essa turma? E o Senhor Jesus já sabia o que fazer. Mas ele fez aquilo ali para experimentar. Então, Lúcio, se ele fez aquilo ali para experimentar, Alana, então é provável que muitas coisas que estejam acontecendo na sua vida é só para te experimentar. Por quê, Carlinhos? Porque antes do problema existir, o Senhor já sabia. O problema não pega o Senhor de surpresa. Mas o problema que tu estás vivendo é só para te experimentar.
Porque diante do problema a gente procura soluções. E muitas das soluções são naturais. E quando não encontramos uma solução natural, dizemos: agora só nos resta buscar o Senhor. Mas a partir de hoje a tua mentalidade muda. Porque as soluções para a tua vida não serão mais o resta buscar ao Senhor. A solução para a sua vida agora parte de um novo entendimento, de uma nova compreensão. O que está acontecendo comigo, o que eu estou passando, o que eu estou enfrentando, é só para me experimentar, porque o meu Senhor sabe o que fazer. E aí eu começo a verbalizar: Senhor, eu sei que o que eu estou passando, por mais que eu não entenda, por mais que mexa com o meu emocional, eu sei que o Senhor está experimentando a minha fé, a minha confiança em Ti, mas eu tenho convicção absoluta que o Senhor sabe o que fazer. Então eu confio em Ti, eu espero em Ti, porque a minha confiança está posta no Senhor, e a Tua palavra diz: confia no Senhor, e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Senhor, eu não entendo, eu não preciso entender, eu só preciso confiar. Então eu decidi confiar no Senhor, mesmo que a minha mente me bombardeie com pensamentos, mas eu decidi confiar no Senhor, eu decidi crer no cuidado do Senhor, porque o Senhor me ama, e Tu provas o Teu amor para comigo, entregando o Teu Filho para morrer por mim. Eu decido confiar. Diga para o teu irmão: por mais que eu passe por dificuldades, por mais que as circunstâncias que eu estou vivendo eu não compreenda, eu decido. Eu quero falar para você: eu decido. Fala para ele: eu quero dizer para você, eu decido confiar no Senhor, porque é Ele que cuida de mim, Ele sabe o que é melhor para mim. Aleluia, glória a Deus. Então perceba que o mundo tem uma visão diferente, uma visão limitada, que exclui Deus da equação, porque é assim que o mundo pensa. Se tem pouco, não dá, como é que eu vou resolver? É mais ou menos assim, Guilherme, ou Juliana, ou Carlinhos, ou Euênis. Amanhã você tem que pagar, um exemplo, 3.000 no cartão, mas você só tem 1.000. E qual é o pavor? Qual é o pavor, Juliana? Eu só tenho 1.000, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa, né, Jovem? Tem que fazer alguma coisa, porque os juros é isso, um monte de coisa, tirou a paz. E aí, enquanto tu dormes, a Bíblia diz que o Senhor trabalha na vida do justo, enquanto ele dorme. E aí, do nada, quando você acorda, você recebe uma mensagem no teu WhatsApp: Guilherme, eu lembrei que eu estava te devendo um dinheiro. Estou mandando aí, porque sabe qual é a tua chave Pix. Aí o outro me liga: Guilherme, lembra daquele dinheiro que você me emprestou? Você tinha até esquecido, mas ele não. Enquanto tu dormia, o Senhor trabalhava. Fala para ele: enquanto tu dormes, o Senhor trabalha em teu favor. Enquanto você dorme, tem gente falando do teu nome para te promover. Pega isso. Enquanto tu dormes, tem gente mencionando o teu nome para te abençoar. Os discípulos falaram: o que é isso para tantos? Para você é muita coisa, mas para Deus não é. E aí o suprimento vem quando temos a visão do reino, quando entendemos esse princípio. O Senhor diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero ler, só para concluir, um texto lá de Ageu, capítulo 1.
Diz assim, Ageu capítulo 1, no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, presta bem atenção, assim fala o Senhor dos exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito, e recolhido o quê? Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. Percebe que as três coisas? E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me alegrarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser, e esse pouco, quando você traz para casa, o que acontece? Fala aí, James, o que acontece? E agora, se é Deus que assopra, vai repreender Deus? Vai amarrar Deus? Vai dizer Deus está amarrado em nome de Jesus? Tem como não? Continua. O que ele está dizendo aqui, você espera muito, vem pouco. Já aconteceu isso com alguém? Não, filha, está tudo certo, fechou, não sei o que, e vem. Poxa, e agora? Né? E agora? Tirou o chão, não tirou o chão? Tirou ou não tirou o chão, seu Paulo? Se eu saio para trabalhar, vender pipoca, o tempo está uma maravilha, vai dizer para Aparecida, Aparecida, hoje vai dar bom. E aí não aparece um peixinho. Aí o senhor tem que voltar com a carrocinha cheia de pipoca. Não pode guardar. Vai jogar fora. E agora? Aí tem que subir para casa frustrado. Aconteceu, não aconteceu? Imagina, você comprou um monte de kit churrasco. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Não saiu nenhum. Tem alguma coisa. Fizeram um trabalho forte para mim. Vou lá na igreja pedir para o pastor orar. Tomar um banho de azeite, só pode ser. Que só um pouquinho de azeite na testa não está dando não, pastor. Eu tenho que tomar um banho. Olha o que ele diz. E esse pouco, quando você traz para casa, eu assopro. Por quê? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. O que ele está dizendo? Porque cada um busca os seus próprios interesses. Porque a prioridade são eles, não é mais eu. Não sou mais eu. Por isso, olha o que acontece. Fala aí, Stephanie, o que acontece? Os céus sobre vós retêm o orvalho, e a terra o fruto. O que ele está dizendo? Por isso não prospera. Então a prosperidade que o Senhor Deus, usando Ageu, fala que está onde, Esther? No envolvimento com o Senhor. E hoje, perceba se não tem muita gente que vai na contramão. Que diz, poxa, não vai dar não, porque eu tenho que trabalhar, sabe como é que é, tem que fazer dinheiro, tem que pagar a conta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, está lá. O povo de Israel pensava a mesma coisa, fazia a mesma coisa, e olha o que ele diz, por causa disso, não chove e não dá fruto.
coisa. E por mais que você trabalhe braçal, aí vai dizer, nossa, trabalhei muito hoje, estou quebrado. Aí na hora de receber, Juliana, a frustração. E agora? Só sobrou isso. Aí quando você fala assim, Carlinhos, só sobrou isso. Procura de novo. Nossa, nem sei com que gastei. Quando você vê na boleta do teu trabalho de entradas, 8.000. Para onde foi esse dinheiro que eu não vi? Não é assim? Você entende? Pode deixar soltar esse aí. Pode deixar rolar esse. Você está compreendendo? Onde está o segredo? Você está entendendo onde está o segredo? E aí o povo começou a trazer, começou a construir a casa do Senhor, trazer ofertas, trazer dízimos, trazer a púrpura, trazer um monte de coisa. E à medida que eles traziam para o Senhor, mais eles tinham. Mudou ou não mudou? Mudou ou não mudou? Na nossa geração, a mentalidade é: não, hoje não vai dar para ir para a igreja, tem que trabalhar, porque é onde eu ganho dinheiro. Mas você só trabalha domingo? Se você é CLT, ok? Mas quando você é o dono do teu negócio, você determina os dias que você trabalha. E se você disser, o meu domingo eu não negocio, você vai ver o que Deus vai fazer. Tem um irmão que nós conhecemos ali, do macarrão. Dia de domingo, ele não trabalha. Aí perguntamos para ele, por que você não trabalha domingo? É o dia que, teoricamente, quem trabalha na rua, é quando dá mais dinheiro, não é? Sabe o que ele fala? O meu domingo é do Senhor. Eu e minha família vamos para a igreja. Parece que ele tem 4 o esquineto, 4 trailer. Hã? Por que você não entrega também no domingo? Meu domingo é do Senhor. Você compreende? Você me entende? Mas fundamentado em quê? É Ele que cuida de mim. É Ele que cuida de mim. Provar do suprimento sobrenatural. É sobrenatural. Não é natural. Perceba. Semeia muito, mas colhe pouco. Perceba, come, mas não se satisfaz. Você já passou por experiência desse tipo? Comer, mas ainda está com fome, mas não pode comer muito, porque senão vai faltar. Bebe, mas não fica saciado. Veste, mas não se aquece. E o que recebe, você nem vê para onde vai. Pastor, como eu mudo isso? Sobe o monte, traz madeira, constrói a casa do Senhor. Para nossa realidade, se envolve com o Senhor, se envolve com Ele, seja ofertante, seja dizimista, se gaste para Ele. Como eu falei lá no curso dos 6 feiros, não pensa, vou na igreja do pastor porque eu não tenho nada. Até porque se você vier na igreja do pastor, você não vai receber nada. Agora quando você entende, eu vou para a igreja a qual o cabeça é Cristo, do qual eu faço parte, algo vai acontecer. Quando você traz a sua oferta, quando você traz o seu dízimo, você pensa, dá o dízimo para o pastor. Querido, você não vai receber nada de mim. Agora quando você vem com a mentalidade, Senhor, graças te dou, porque Tu és o meu provedor, e desta forma eu trago o meu dízimo, porque eu creio
que no próximo mês eu vou trazer o dobro, sempre numa proporção sobrenatural. Mas pastor, eu sou CLT, o meu salário é aquele ali. Mas você não crê que ao longo do mês você pode ser surpreendido? Quem vai fazer não é você, quem vai fazer é Deus, porque você creu. Feche os seus olhos. Provando do suprimento sobrenatural, eu profetizo em nome de Jesus sobre a tua vida uma nova mentalidade para provar do sobrenatural de Deus. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que aonde você colocar as mãos, você será bem sucedido. Se de repente na tua casa tu estavas experimentando a escassez, se tu estavas experimentando a ruína, eu profetizo em nome de Jesus que sobre a tua casa haverá prosperidade e a riqueza. Eu declaro sobre a tua casa o shalom do Senhor, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, o shalom de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus que se cumprirá na tua vida a palavra do Salmo de número 128, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, do trabalho das suas mãos, ele comerá o seu pão. O teu empreendimento, o teu negócio, não vai encontrar a falência. Falência não faz parte do teu empreendimento, porque tu és um homem abençoado. E assim será ao homem que o Senhor abençoa, o negócio dele prosperará, haverá fartura, abundância, porque ele tem prazer na prosperidade dos seus santos. A sua esposa será como um ramo frutífero, saúde e vigor predominará na tua casa, os seus filhos como rebento de oliveira, valorosos e vigorosos, onde será uma geração forte, de tal maneira que o primeiro salário deles será muito maior do que o teu primeiro salário, muito maior, para que tu proves da bondade do Senhor. Oh meu Deus, eu creio, meu Pai, que provaremos da tua bondade, que provaremos do teu favor, que provaremos do suprimento sobrenatural. Cadeias sejam quebradas, fortalezas mentais da pobreza, da escassez e da ruína, da miséria, caia por terra agora para dar lugar a uma nova mentalidade, a mentalidade do reino de Deus. E a realidade do reino de Deus se manifestará nas tuas finanças, pois a realidade do reino sempre há abundância. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, dê uma salva de palmas ao Senhor. Olha para o teu irmão, olha para o teu irmão e diga para o teu irmão: esta palavra é para você. Os céus da tua casa, eu declaro, sejam abertos agora, para que a chuva seja derramada sobre a tua casa, para que as tuas sementes produzam fruto, e para cada fruto terá dentro dela uma semente, para você frutificar mais ainda. Você vai saborear do fruto da tua semeadura, em nome de Jesus. Aleluia, dê uma salva de palmas.